Hoje a gente já vai abrir aqui falando direto de uma reunião muito importante que terminou agora há pouco lá em Brasília. O presidente Lula recebeu no Palácio da Alvorada os presidentes da Câmara e do Senado, o ministro da Fazenda, o vice-presidente Geraldo Alckmin também participou, em busca de uma solução para o IOF, já que o Congresso deu um prazo de 10 dias para que o governo apresente uma outra proposta que não seja o aumento do imposto sobre operações financeiras. Esse almoço foi uma tentativa de encontrar uma solução desde bem cedo hoje, o governo empenhado. A gente está com a repórter Lana Canepa, apresentadora também da Band, lá no Palácio da Alvorada, já disponível para falar conosco, Renan? Daqui a pouco a Lana vai se posicionar, ela estava ali acompanhando essas falas, como a Adriana relatou, desses prazos que foram dados. Foi um anúncio para não fazer nenhum anúncio, mas tem um simbolismo naquela imagem também que mostra a união dos presidentes, né, das duas casas, também o vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que inclusive foi o primeiro a falar que não faria nenhum anúncio. A proposta seria apresentada primeiro aos líderes e depois dessa apresentação aos líderes, aí sim ela seria apresentada à imprensa e de fato à sociedade. Uma ideia de uma substituição a essa taxação, esse aumento do IOF, que gerou muito ruído na relação com o Congresso Nacional e também com o mercado financeiro. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações da Lana. E mais cedo, né, Adriana, houve uma fala do presidente Lula, fez uma coletiva de imprensa longamente com jornalistas respondendo algumas perguntas e, claro, falou dessa crise gerada por essa decisão do governo sobre o anúncio do IOF. A gente já vai acompanhar a fala do presidente Lula de mais cedo. Essa entrevista coletiva que vocês que estão acompanhando pela TV e também pela nossa live, vocês viram todos ali nessa entrevista coletiva, porque todos falaram. O último a falar, e acabou agora há pouco, foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que defendeu que uma disputa entre os poderes nesse momento não interessa, então tentando defender uma saída de pacificação das relações, embora nos bastidores o que está acontecendo é o Ministério da Fazenda e o governo cobrando do Congresso uma solução também, já que, segundo as palavras do próprio Haddad, que a gente vai daqui a pouco recuperar também, houve aí, desde que um projeto que manteve uma desoneração da folha de pagamentos de vários setores da economia, quando o Congresso decidiu manter essa desoneração, não apontou fonte de recursos, como seria feito um equilíbrio das contas. Então, tem nos bastidores uma disputa entre os poderes, só que há um grande empenho do governo. O presidente Lula recebeu para esse almoço para que haja uma saída que de fato pacifique. E esse foi o tom da última fala do presidente do Senado, foi o último a falar, Davi Alcolumbre. Vamos ver o que disse hoje o presidente Lula antes ainda desse almoço e daqui a pouquinho a gente recupera também a fala do ministro Haddad. O presidente Lula afirmou que na avaliação dele a área econômica não errou ao anunciar uma alta no IOF em maio. Em seguida, a equipe foi forçada a recuar pela reação negativa do mercado. Em entrevista coletiva, Lula falou disso. Vamos acompanhar. O que está acontecendo já estava precificado. A gente já sabia que ia acontecer. Então, o que nós estamos conscientes é de que a inflação está controlada, começou a cair o preço dos alimentos, e eu acho que logo, logo, o Banco Central vai tomar a atitude correta de começar a baixar os juros. Os juros estão muito altos. Agora é engraçado porque, mesmo o juro tanto alto, a economia continua a crescer. É porque tem uma coisa muito importante, é que tem muito crédito para o movimento, para os pequenos agricultores, para os microempreendedores, para os médios empreendedores. Há muito crédito nesse país e nós queremos mais crédito para fazer com que a economia cresça mais. Num outro ponto da fala, essa fala que o presidente Lula teve, né, essa conversa com os jornalistas mais cedo, de alguma forma antecipando aí, falando da relevância dessa discussão sobre o IOF, sobre esse almoço que aconteceu na sequência no Palácio da Alvorada, o presidente Lula acabou dizendo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não errou, como a gente trouxe esse ponto, e que, na verdade, ele, preocupado em trazer uma solução de equilíbrio das contas públicas, no afã de resolver essa questão, acabou levando uma proposta sem esse amplo entendimento com o Congresso. Então, a gente vê o cuidado que o presidente Lula também tem de dizer que foi uma atitude bem intencionada, mas no afã ele acabou não discutindo e decidindo conjuntamente com o Congresso para que o processo ande. Porque o governo sabe claramente que se forçasse a seguir adiante com essa proposta de aumento do IOF, como ela foi feita, seria uma derrota para o governo. Lana Canepa, que acompanhou toda a coletiva de todos eles, está agora sim posicionada ao vivo com a gente para trazer as informações. Lana, por favor, boa tarde para você.
Adriana, ótima tarde para você, para o Renan, para todo mundo. Olha, chegamos aqui no Palácio da Alvorada para o anúncio das medidas e o ministro disse que as medidas só vão ser anunciadas depois do aval dos líderes, reunião de líderes prevista para domingo. Portanto, depois de conversar com os presidentes da Câmara e do Senado, Fernando Haddad decide fazer uma conversa com os líderes para só então anunciar o pacote de medidas para substituir o decreto do IOF. Ele disse em calibragem do decreto, inclusive, viu, Adriana, na coletiva eu perguntei se esse pacote de medidas apresentado for aprovado pelo Congresso, o decreto do IOF cai como um todo? Ele disse não, aí vai ser uma calibragem. Então, até aqui o que a gente tem é uma tentativa de fazer um remendo, né, depois de uma confusão danada com a publicação desse decreto do IOF, e falaram não só o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eles estavam muito mais interessados em fazer uma declaração do que em responder perguntas, mas, em resumo, é isso. Fizeram uma longa reunião para tentar uma conciliação, inclusive Alcolumbre usa essa palavra sobre esse assunto. Agora, Lana, a gente vê esse discurso diante das câmeras, como você disse, defendendo aí uma conciliação, que não interessa a disputa entre os poderes, mas efetivamente, eu acho que essa decisão de hoje, que na verdade parece a não decisão... Lana está de volta com a gente, que parece a não decisão, é justamente porque também o governo entendeu que, se não tiver tudo muito bem negociado com líderes, com a base, ele pode de novo avançar um passo e ter que recuar 2. Então isso já aconteceu muitas vezes. E aí agora o temor de vamos não nos precipitar, tanto que eu citei antes de você entrar que o presidente usou a expressão em relação a apresentação dessa proposta pelo Ministério da Fazenda, no afã de resolver. Então, assim, o governo sabe que se for afoito, pode ter que avançar uma casa e recuar meia dúzia, não é isso? Exatamente. Então vamos aos fatos do dia, né? O presidente Lula fez uma longa conversa com os jornalistas e lá naquela conversa ele disse que não foi um erro o decreto do IOF anunciado pelo Haddad, mas deixou a entender que dava ali uma bronca de que as medidas precisam ser conversadas com os líderes do Congresso Nacional antes de serem anunciadas. Então, na fala de manhã e hoje repete uma frase que eu penso que é emblemática. Assim, ele diz que esse é o caminho mais consistente para a aprovação, negociar com o parlamento. Então, ele 2 vezes repete o recado dado pelo presidente Lula, como se tivesse entendido, né, que a medida precisaria antes ter sido negociada com o Congresso. Mas o presidente Lula também empurrou um pouquinho da culpa para o próprio Congresso, dizendo que ficou aguardando ali as medidas de compensação pela retirada de desonerações e que essa discussão acabou sendo empurrada pelo Congresso sem uma proposta, que seria essa resposta do Haddad, uma tentativa com esse decreto do IOF de tapar um buraco que não foi tapado pelo Congresso. Agora, com o jogo de empurra, o tom é totalmente diferente, né? Mais cedo era aquela provocaçãozinha no discurso, aqui não, aqui discurso super amável, inclusive todos eles falando, elogiando, Alcolumbre fala a quem interessa o Congresso Nacional, o Legislativo, brigar com o Executivo ou com o Judiciário, não interessa à população. Então vamos aqui discutir um conjunto de medidas estruturantes que, segundo eles, vai resolver o problema não só para o orçamento desse ano, mas também daqui em diante. Lana Canepa, direto de Brasília, do Palácio da Alvorada, trazendo as informações em cima do lance aqui pra gente. Obrigado, Lana. Bom trabalho pra você. Qualquer novidade, nos acione por aqui. Vamos ouvir, então, recuperar um trecho da fala do ministro Haddad sobre o não anúncio. O anúncio virá em breve, depois da apresentação da proposta aos líderes. Vamos ouvir. Houve um alinhamento muito grande em relação aos parâmetros que nós estabelecemos para encaminhar essas medidas. Há um compromisso de não anunciá-las antes de uma reunião com os líderes, né, nem parcialmente, em respeito ao Congresso Nacional, que é quem vai dar a última palavra sobre as propostas encaminhadas. Então nós faremos até o começo da semana que vem, mais tardar, provavelmente até no domingo, uma convocação para que a equipe técnica dos ministérios da área econômica venham a Brasília para apresentar aí a formulação mais concreta das propostas, do impacto de cada uma, o quanto cada uma implica para o orçamento do ano que vem e para o orçamento desse ano, para que a partir da semana que vem nós possamos encaminhar de maneira a obter êxito, né,
um convencimento da maioria da casa na sua aprovação. Então, nós estamos tendo esse cuidado todo, porque nós dependemos dos votos do Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa estar convencido de que é o caminho mais consistente do ponto de vista da política macroeconômica.